Saudações alunos, saudações inscritos, né? Estamos agora aqui com o Monopoly, mais uma vez, só que para falar sobre características do sistema socialista. Como não tem nenhum jogo, né, que contextualize aí, aqui ó, vou continuar a partida, né? Contextualize aí, né, o que era o sistema socialista, nós vamos meio que fazer um paralelo, né, diferenciando as características do sistema capitalista das características do sistema socialista. Bom, primeiro, podemos definir o socialismo como um modo de produção, sistema de organização política e econômica de uma sociedade que propõe a construção de uma sociedade sem classes e sem desigualdade. Vamos lá, pá. Ganhei 200 e perdi, né? Isso não aconteceria no socialismo, porque aqui, como nós estamos vendo, a senhorita Amandine ali, que é o cachorrinho, né? Ela é dona dessa estação de metrô. No socialismo, essa estação de metrô seria do Estado, né? Vamos dizer assim, o transporte público seria gratuito. E como você pode ver na carta, lá embaixo, está escrito que tem dono, como eu falei, propriedade privada. Como eu falei aqui, então, ó, e já tinha dito, né? Propõe a construção de uma sociedade sem classes e sem desigualdade. Passar a vez. Para atingir esse fim, o socialismo defende a extinção da propriedade privada. O Estado, né, passa a ter o total controle da produção com o compromisso de garantir à população a distribuição justa de bens e serviços como saúde, educação, habitação e etc. O socialismo prevê a adoção das seguintes políticas. Um leilão. Isso daí é algo que ocorre só, né, como dito, no... Vamos aí. Isso daqui é para ver quem é que compraria, né? Eu vou dar 100 aqui e ver se eu... Pronto, comprei num leilão, né? Isso daí, ó, foi uma questão de competitividade, né? A gente viu aqui de concorrência, né? A gente viu no capitalismo, no vídeo anterior, que existia essa possibilidade daí de concorrência. Então ali a gente disputou para ver quem ia ganhar esse território, certo? Mas vamos às características do socialismo. Primeiro temos a estatização. As terras e os meios de produção devem pertencer ao Estado, que também define o salário dos trabalhadores, certo? Economia planificada. As atividades econômicas devem seguir uma planificação idealizada e executada pelo Estado, que decide o que e como produzir para atender às necessidades de bens e serviços de cada indivíduo. Plano emprego. Para executar as suas várias funções e diminuir as desigualdades sociais, o Estado cria um imenso quadro de funcionários garantindo emprego a todos. O plano emprego favoreceu o surgimento de uma enorme burocracia nos países socialistas. Relação social. O objetivo era eliminar as diferenças sociais, mas o que se viu nos países socialistas foi a obtenção de privilégios pelos dirigentes do Estado, né? Então não funcionou assim tão bem, né? Não tão bem, certo? É claro que eu faria um vídeo falando mais detalhadamente algumas questões, né, sobre isso, mas nesse momento, né, essas características aí elas servem para uma turma de 8º ano, como diz aqui o livro. Um momento, né? Lá no ensino médio você vai ver isso mais detalhadamente. E como foi a experiência russa em relação ao socialismo? O primeiro país a adotar o socialismo como sistema socioeconômico foi a Rússia em 1917. Em 1922 formou-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, também conhecido como União Soviética, né? Tem a sigla URSS. É isso mesmo, URSS, certo? E era constituída por 15 repúblicas socialistas, cujo poder central estava concentrado em Moscou, que era a capital da Rússia, né? Após a Segunda Guerra Mundial, outros países, principalmente do leste da Europa, foram incorporados à União Soviética.
O modelo de governo instaurado na Rússia e no leste europeu não seguiu as propostas originais do socialismo. Na verdade, o regime colocado em prática favoreceu uma classe de burocratas estatais formada pelos dirigentes desses países que impedia o povo de participar das decisões, né? Daí as liberdades individuais, como a gente fala, no socialismo, praticamente não existirem, né? Eu diria até que elas não existiriam mesmo, né? O cidadão ele nunca podia fazer algo que ele quisesse, como por exemplo relacionado à política, né? Por exemplo, ele comprar uma casa, isso ele não podia fazer. Apesar das diferenças entre o socialismo real que foi implantado e o idealizado, os países que adotaram o sistema apresentaram durante décadas indicadores sociais e econômicos semelhantes aos dos países ricos, com destaque para as áreas de educação, saúde, transporte e comunicações, ou seja, eles se equipararam em algum momento, né, aos países ricos da época, Estados Unidos, Canadá, que seguiram o capitalismo. Daí criou-se a chamada Ordem Bipolar. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os aliados dividiram-se em virtude das diferenças entre seus sistemas políticos, sociais e econômicos. Criaram-se assim dois polos de influência, um capitalista e outro socialista. Dá uma contraproposta aqui, né? Mais uma questão de concorrência. Agora eu vou negociar, adicionei alguns fundos. Eu vou... Comprei isso mesmo. Completei aqui um grupo, né, de um grupo de territórios, não, né, de propriedades, né? Eu vou poder com esse grupo de territórios. Aliás, é a Mandini, né, vai poder colocar casas lá. Mas vamos voltar aqui à ordem bipolar, então. A ordem bipolar estava caracterizada da seguinte forma: de um lado estavam os Estados Unidos e os países que compartilhavam sistemas capitalistas. Do outro lado encontrava-se a União Soviética e outros países que mantinham sistemas socialistas. Com isso, a ordem política mundial adquiriu, como dito, um caráter bipolar. Tá? Essa bipolaridade vai nos levar a uma coisa chamada Guerra Fria, que nós vamos ver no próximo vídeo, ok? E eu espero ver você lá. Obrigado pela sua visualização. Espero também recuperar as minhas propriedades que eu perdi ali. Mas parece que a coisa não está muito boa para mim. Então, até a próxima.